Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. A situação econômica do Brasil sob o governo Bolsonaro se deteriora a cada dia. Inflação alta, preço dos combustíveis em patamares absurdos, juros lá em cima. Mas o governo, apesar da queda de popularidade, tem tirado alguns ganhos dessa situação. Sobre isso, nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto. Bom dia, Fausto, tudo bem? Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Fausto, a alta do preço dos combustíveis deve reforçar o caixa da União em cerca de 37 bilhões de reais. Para o governo Bolsonaro, sobretudo por ser um ano de eleição, a alta dos combustíveis acaba tendo algum benefício, mesmo prejudicando a população? Então, Rodrigo, esse é um fenômeno interessante e preocupante, né? Quando a gente olha como o Estado brasileiro vai se apropriando dos ganhos da própria inflação. Isso não acontece só no preço dos combustíveis, isso aconteceu na inflação em geral, uma vez que boa parte dos impostos arrecadados, em especial da União, mas também estados e municípios, acontece a partir de uma base de consumo. Ou seja, conforme as pessoas vão consumindo, os impostos vão sendo arrecadados. Isso é uma distorção do nosso sistema tributário, que em vez de arrecadar sobre a renda, ele arrecada sobre cada produto que a gente consome. Como a inflação ela altera o valor, altera o preço do produto, o imposto, que é um percentual sobre esse determinado produto, ele acaba incidindo sobre esse novo preço que foi elevado. Então, no primeiro ano, normalmente, depois de uma inflação alta, como a gente assistiu ano passado, acima de 10%, e está assistindo agora, o que acontece é que tanto os estados e os municípios, mas principalmente a União, aumenta a sua arrecadação do ponto de vista nominal, apesar do ponto de vista real, ou seja, aquele valor depreciado ali pela inflação não ter aumentado tanto. Essa é uma realidade que recursos assim acabam adentrando os cofres públicos e que o governo acaba tendo ali alguma margem para poder trabalhar. No caso dos combustíveis, a gente ainda tem alguns outros detalhes, né? Porque o aumento aí do preço do petróleo internacional altera também o valor dos royalties do petróleo, que também são colocados à disposição dos estados, principalmente de alguns municípios, onde tem produção de petróleo, mas principalmente da União. E esses recursos que vão, então, sendo direcionados para o orçamento público, o orçamento por caixa do governo federal, deveria e poderia ser utilizado por uma política de compensação, ou principalmente por uma política de equalização dos preços no petróleo. Na verdade, o que a gente vê é o outro lado disso, porque esse recurso entra no caixa do governo e ele acaba se utilizando a partir das suas diferentes benesses, como a gente tem visto aí, inclusive o debate recente aí do Ministério da Educação, de como decide, como coloca e como escolhe onde alocar recursos para obras em ano eleitoral. De alguma forma, essa é uma das grandes distorções desta atual política de preços do petróleo, de preço paridade que a Petrobras executa. Como você não tem nenhuma política de equalização de preços, você simplesmente repassa o preço do barril internacional de petróleo para a vida das pessoas. Na verdade, o conjunto da sociedade sofre, o conjunto da sociedade, de alguma forma, tem que pagar um preço muito alto, não só da gasolina, mas de toda a cadeia de produção de diversos produtos que são impactados pela alta dos combustíveis, de um lado, e de outro, tanto os acionistas quanto o próprio governo federal. Lembrando, o governo federal é o maior acionista da Petrobras, ele acaba arrecadando mais recursos com essa alta. Então, de alguma forma, as escolhas que foram feitas prejudicam a população e colocam mais recursos na mão do Estado. O que o Estado faz com esses recursos? Bem, esse deveria ser o debate quando a gente está fazendo essa discussão agora com relação ao preço do combustível no Brasil e como ele impacta a vida de qualquer um. Pois é, e as medidas aprovadas recentemente para tentar conter a explosão do preço dos combustíveis até agora não mostraram nenhum efeito significativo, né? E recentemente o governo Bolsonaro também anunciou que reduziria impostos de importação do etanol, de produtos da cesta básica. Por que essas medidas não estão conseguindo deter os aumentos da inflação e dos combustíveis? Fausto, onde o governo está errando? Bem, Rodrigo, o maior problema é que o governo trabalha com uma ideia de que o que aumenta o preço do petróleo, o preço do combustível, são os impostos. E, na verdade, os impostos, eles são lá um percentual em cima do preço do combustível.
Ele pode ser mais, ele pode ser menos, mas de fato não é um preço fixo que está ali. O problema é que a variação que faz com que o petróleo suba, na verdade, está relacionada ao mercado internacional. E o mercado internacional, atualmente, vamos lembrar que nós estamos no meio de uma guerra na Europa, de alguma forma está bastante volúvel, ou seja, o preço do barril médio do petróleo está subindo bastante. Como a Petrobras executa, de fato, esse preço e repassa ele quase imediatamente para a população, este impacto ele é sentido diretamente. Então, mesmo que, no primeiro momento, você retirando uma parte dos impostos sobre o combustível, você possa segurar durante um mês a variação dessa elevação de preço, na prática, isso é corroído rapidamente pela elevação seguinte. E vamos lembrar também, quando a gente trabalha com política de desoneração, não é garantido que o desconto que se tem do imposto lá na execução, né, do próprio Estado, chegue ao consumidor. Nem em todos os setores a gente assiste isso. A gente já viu isso nas desonerações que a gente teve sobre construção civil, sobre materiais de construção civil, sobre automóveis e assim sucessivamente. Normalmente, o valor descontado é menor do que o valor do próprio imposto. Como nós temos hoje no Brasil uma inflação de produção, ou seja, os itens de produção acabam sobrecarregando ali o valor do bem que está sendo produzido ou importado, no final das contas, desonerações, na verdade, retiram recursos do Estado brasileiro, em especial das políticas sociais, de um lado, e de outro lado acabam sendo apropriados ou pela própria cadeia de produção, ou simplesmente eles são rapidamente superados pelas altas que estão acontecendo nos diversos mercados. É bom lembrar que não é só o petróleo que está subindo no mercado internacional, nós estamos com uma alta nos commodities agrícolas, nós estamos com alta também em produtos industrializados de bens necessários, né, de bens primários, como é o caso, por exemplo, do aço, que vem subindo e impacta toda a cadeia, tanto automotiva, de linha branca, enfim, que tem o aço da construção civil, que tem o aço como referência, então, como produto principal. De alguma forma, a gente vai assistindo um movimento em que a falta de planejamento do Estado brasileiro e a sua opção pelo atrelamento indistinto à economia internacional, sem nenhum mecanismo de equilíbrio, levasse o Brasil à situação que a gente está vivendo. A gente ainda vai assistir muita variação dos preços, a depender do que vai acontecer agora, e está acontecendo com a guerra ali da Ucrânia. Tá certo, Fausto, muito obrigado pela sua participação de hoje aqui no Jornal Brasil Atual e um bom dia para você. Bom dia a todos novamente, até a próxima. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.